Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós estudaremos de forma rápida a leitura e interpretação básica de projetos estruturais. Eu resolvi fazer essa videoaula porque quando eu saí da faculdade, eu tive muita dificuldade nesse ponto, porque eu não sabia nem desenhar e nem fazer a leitura de projetos de estruturas. Na faculdade foi tudo muito genérico, muito conceitual. Nós não vimos na prática como que se fazia esses projetos, como que se desenhava e como que se interpretava. Então, se você ainda não sabe como fazer essa interpretação, acompanhe essa videoaula, que ela vai ser muito importante na hora de modelar os elementos estruturais da nossa residência lá no SketchUp. Então, vamos lá, voltando aqui para o projeto da primeira residência, que nós já estudamos na videoaula anterior, nós temos aqui as formas do piso superior. Então, tem que tomar muito cuidado, porque pode aparecer assim, formas do primeiro pavimento, formas do pavimento superior, formas da laje piso. Por que eu estou falando para tomar cuidado? Porque quando fala formas do pavimento superior, se nós olharmos aqui no corte, tá vendo aqui? É essa laje aqui, olha. É tudo o que acontece nessa primeira laje onde você realmente pisa. É a laje do pavimento superior. Porque muita gente confunde com a laje aqui de cima. Então, por exemplo, se fala laje do terceiro pavimento de um prédio, realmente é a laje ali onde você pisa, é o terceiro pavimento mesmo, não é a cobertura do terceiro piso, é onde você pisa, tá ok? Então, no caso, nós estamos vendo tudo o que acontece nessa laje aqui, inclusive os pilares que nascem nessa laje, os pilares que continuam, ou seja, os pilares que nascem aqui no térreo e vão até a laje aqui de cobertura. Então, nós dizemos que eles continuam aqui na laje do pavimento superior, mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente com mais detalhes. Vamos agora aqui estudar as lajes. Aqui eu já fiz a compatibilização do projeto também nos cortes. Geralmente eu faço em planta baixa, mas aqui foi necessário fazer nos cortes para estudar a altura das vigas. Então chegamos à conclusão que aqui era melhor fazer uma laje nervurada, que apesar de ser mais cara, a altura dela é maior, mas nós não teríamos aqui vigas grandes dentro dos ambientes. Por exemplo, aqui na sala de jantar, estava dando uma viga muito alta e meu forro teria que ficar baixo demais. Então, o cliente concordou em gastar um pouco mais na laje nervurada e o engenheiro mudou a laje convencional que tinha antes para uma laje nervurada aqui nesse ambiente. E manteve a laje convencional aqui em cima e inclusive com as vigas, olha, aqui exatamente sobre as paredes. Então, ficaram escondidas aqui nas paredes e em alguns outros locais as vigas ficaram invertidas, tá vendo? Aqui, ó, a viga invertida é a viga para cima, ao invés de colocar para baixo, põe para cima. Nesse caso aqui, como não passa nenhuma parede, não tá dentro de nenhum ambiente, tudo bem ficar para cima, porque se ela ficasse aqui embaixo, ia ficar imensa e eu teria que fazer aqui um forro muito baixo. Tá ok? Então, vamos voltar aqui, e o que vai ser bacana aqui é que nós temos um projeto da primeira residência com a laje nervurada e o projeto da segunda residência com a laje convencional. Então, a laje nervurada, tá vendo essa parte aqui maciça, olha, que é onde tem o concreto mesmo totalmente? Olha aqui nessa imagem, são esses trechos aqui, olha. Em cada pilar, ó, perceba que tem um reforço aqui em volta dele com o concreto mesmo, com a laje totalmente concretada. E aqui nesses outros ambientes, ó, são os caixotes, tá ok? Então, ficam as vigas aí, um quadriculado nos dois sentidos. Essa daqui que é uma laje nervurada, e geralmente a espessura dela é maior do que a laje convencional. Veja a representação aqui da laje, como que ficou, olha. Todinho quadriculado e aqui em volta de cada pilar o reforço do concreto, né? Já no projeto da segunda residência, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar aqui a laje convencional. E como que ela é representada? Ela é representada por esse símbolo aqui, tá ok? E essas setas aqui, elas vão representar o sentido aí das vigas dessa laje. Por exemplo, aquelas vigotas, né? Que depois são preenchidas com isopor entre elas. Então, nesse caso aqui, olha, ela ficaria nesse sentido. É sempre no menor vão entre as vigas de concreto. Então, aqui nesse caso é nesse sentido. Aqui nesse outro caso aqui, é nesse sentido aqui, porque tem uma viga chata aqui no meio. O que seria uma viga chata? A viga chata, ela é uma viga que ela tem uma largura maior que a altura. Então, nesse caso aqui, ficaria nesse sentido também. Aqui, da mesma forma, nesse sentido. Se você olhar aqui na laje, ó, nós temos aquela forma da laje intermediária, como eu falei para vocês.
Olhando aqui no corte, olha, a laje intermediária que o engenheiro está chamando é essa daqui, tá ok? E aqui, olha, é uma viga chata. Como eu disse, a largura dela maior que a altura. Então, o que acontece? Ele chamou de laje intermediária, poderia ter chamado de laje do primeiro pavimento, de laje superior. Então, vai variando de engenheiro para engenheiro. Você tem que só tomar cuidado para ver exatamente onde que está essa laje, tá ok? Então, é essa laje aqui. Agora, se você perceber aqui no pavimento, aqui na cobertura, né, na laje de cobertura, nós temos apenas laje aqui no banheiro e mais um trecho. Então, nós temos aqui ambientes, olha, que é o telhado direto, então o forro de madeira, onde pisa mesmo. Vamos ver, então, aqui nas plantas para você entender melhor. Então, aqui nós temos, olha, tá vendo? Aqui nós temos suíte, ó, o forro de madeira, então não tem laje aqui em cima. No closet, sim, tem laje. Aqui no banheiro também tem laje. Então, vamos comparar a cobertura aqui desse ambiente, olha, que é justamente esse daqui, lá no projeto de estrutura. Então, aqui, olha, nós temos aqui. Então, como eu falei para vocês, olha, laje apenas em cima do banheiro, dos dois banheiros, e laje em cima também do hall, né? Que nós vemos lá. Então, todos esses outros ambientes, tá vendo aqui que tá com o sinal de X, que tá com esse X? Quer dizer que é vazio. Tá vazio no sentido de não ter laje, mas tem o forro de madeira e que também se transforma num piso, porque aqui em cima a proprietária pediu uma casa de boneca para as crianças dela poderem brincar aqui, tá ok? Vamos ver agora a representação das paredes sobre a laje, porque nem sempre o projeto de arquitetura, as paredes do pavimento superior correspondem às paredes do pavimento inferior. Então, essas paredes ficarão diretamente sobre a laje mesmo. Então, esse engenheiro aqui, ele preferiu fazer uma redução daqui das paredes. Então, tá vendo? Olha, aqui tem um banheiro, aqui é um dormitório. Então, ele representou numa escala menor as paredes que vão em cima da laje. Já no outro projeto, o engenheiro ele preferiu fazer na própria planta de forma aqui da laje intermediária. Então, aqui o que nós temos? Aqui nós temos as vigas, tá vendo? Olha, essas duas linhas aqui que ficam amarrando entre os pilares, né? Que amarram os pilares. E aqui, onde tem esse tracejado com essa chura na diagonal, olha, parede sobre a laje. Tá ok? Então, como eu falei para vocês, cada engenheiro acaba adaptando, acaba representando o projeto de estrutura da sua própria forma. Agora, vamos ver a relação das vigas que eu acabei de falar. Então, aqui é normal, tá? As vigas, geralmente, são duas linhas para você representar. Então, são numeradas também. A primeira medida é a vista em planta, tá ok? É aqui, ó, a largura. E a segunda medida é a altura. Então, por exemplo, a V7 tem 20 por 50. Aqui nesse outro projeto, como nós temos aqui a laje nervurada, são apenas as vigas de borda, mas para você ver a representação, olha, como eu falei, são duas linhas, aqui está com outras cores, e o engenheiro preferiu colocar aqui sobre a viga a mesma medida, e ao invés de usar o X, o vezes, né, colocou 20 por 35, ou seja, tem 20 aqui na largura por 35 de altura. E nós podemos ver claramente também na representação aqui dos cortes, tá vendo? Olha como que ela fica. Aqui, como eu falei para vocês, é aquele corte que está aqui deitado. Então, por exemplo, essa viga aqui de borda, olha, que tem 57 de altura, aqui vem a laje nervurada e aqui a viga com 57 de altura. Pode ver que tem um detalhe específico. Ela tem que ficar com 18 centímetros para cima e 28 para baixo da laje. Então, tem que prestar muita atenção, porque nem sempre essa viga aqui vira certinho, coincidindo com a parte superior aqui da laje. Vamos ver se tem algum outro exemplo aqui. Aqui a viga acaba normal, olha, essa viga aqui tem a altura mesmo da laje. Aqui 39, olha, a mesma coisa, 39 aqui e 27 abaixo da laje, tá ok? Vamos agora à parte que realmente nos interessa nesse curso de SketchUp, que é a parte de representação gráfica dos pilares em uma forma estrutural. Então, chegando aqui mais perto da planta, nós vemos que tem vários pilares aqui, tá ok? São esses retângulos aqui, e que pode ver, por exemplo, olha, P36, que tem 14 por 30, e depois ele vai mudar aqui, olha, para 19 por 30. Tá ok? Então, se você olhar, olha, aqui nós temos uma representação de um quadriculado e aqui apenas na diagonal. Então, tá vendo? Olha, são dois pilares aqui, na verdade, né? Ele vai mudar a seção dele.
Aqui, olha, apenas na diagonal. E esse daqui não tem nada. Então, nós temos 3 tipos de representação aí diferente. Tá ok? Então, você precisa procurar a legenda. Então, aqui, legenda de pilares. Então, por exemplo, aqui, olha, pilar que nasce. O que significa isso, pilar que nasce? Ele nasce no pavimento em que está representado. Então, por exemplo, aqui no pavimento superior, esse pilar aqui, que ele está totalmente limpo, quer dizer que está nascendo aqui nessa laje, olha. Deixa eu ver aqui no corte. Isso quer dizer que ele nasce nessa laje aqui de cima. Então, embaixo, no pavimento térreo, não vai ter nada. Ele vai nascer em cima de uma viga, em cima de uma laje reforçada, alguma coisa assim, entendeu? Mas embaixo não vai ter nada. Já o pilar que continua, ele quer dizer que ele está vindo do pavimento inferior. Então, vamos supor, a representação de um pilar que continua aqui nesse nível. Quer dizer que ele veio do pavimento inferior e vai seguir pelo menos até aqui o pavimento superior, tá ok? E o pilar que morre, o que seria? Imagina que esse pilar, tá vendo que ele não continua aqui no pavimento superior? Vamos supor que esse daqui seja um pilar. Então, quer dizer que ele morre. Ele morre o quê? Nessa laje aqui, nesse pavimento, tá ok? Essa que é a diferença entre os pilares. Então, vamos voltar aqui para a representação. Olha só, pilar que continua. E pilar que morre é esse quadriculado, é esse que tá na diagonal. Então, aqui no caso, olha, esse pilar aqui, ele vai continuar, tá? Nessa seção aqui. Ele vem lá do pavimento de baixo maior, olha, ele vem lá de baixo 19 por 40 e vai continuar nesse pavimento com 14 por 30. Então, aqui nós temos 19 por 40 no pavimento térreo. Essa representação da diagonal quer dizer o quê? Que ele está morrendo aqui e em cima dele está continuando numa seção menor. Tá ok? Então, por isso que, por exemplo, você pode ter um pilar no térreo de 40 por 40, quando chega no pavimento superior, ele continua mais 20 por 20, continua na metade do tamanho. Então, pode ver que você tem vários itens do mesmo caso, olha. Ele vem lá de baixo com 19 por 30 e chega aqui em cima, ele continua com 14 por 30, tá ok? Vamos ver aqui então numa imagem 3D esquemática que eu achei de uma estrutura aqui no Google. Então aqui nós temos as lajes, né? Laje aqui o que está em abóbora, amarelo são os pilares e as vigas aqui, elas estão aqui, olha, tá? Em rosa, aqui também. Então no caso, olha, pilar que nasce. Então esses 4 pilares estão nascendo aqui nesse pavimento intermediário, ok? Então pode ver, ele nasce aqui, né? Tem início aqui e morre nesse outro pavimento aqui de cima. É interrompido nesse caso. Já esses outros pilares aqui da ponta, olha, eles nascem aqui no pavimento térreo, chega no pavimento intermediário, eles continuam e morrem, né? São interrompidos aqui na laje de cobertura, tá ok? Dizendo assim que aqui é o térreo, primeiro pavimento e a cobertura, que é o nosso caso. Apenas para que vocês possam visualizar melhor aí o que nós estamos vendo em 2D. Voltando aqui para o AutoCAD, vamos ver agora como que o outro engenheiro faz a representação desses pilares. Nós vimos que o primeiro engenheiro usou a Shura. Esse segundo engenheiro, olha, aqui na legenda, ele vai usar cores. Inclusive, essa planta sai colorida na hora que plota e vai para a obra. Eu, pessoalmente, eu acho que assim fica mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, o azul é o pilar que vai morrer, vai ser interrompido. Vermelho, os pilares que continuam e amarelo, os pilares que nascem, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, azul, peraí, é pilar que morre, né? Azul, pilar que morre, pilar que continua é o vermelhinho. Então, por exemplo, nessa laje aqui, que é a laje intermediária, tá ok? Que é essa laje aqui, onde tem os dormitórios, o que nós vemos aqui na estrutura, por exemplo? Olha só, esses 2 pilares aqui juntos. Isso quer dizer que esse pilar, olha, ele vai morrer nesse pavimento. Mas, ao mesmo tempo, vai nascer esse pilar aqui, amarelinho, que está bem aqui fazendo o encontro aqui dessas 2 paredes. Uma parede reta e depois uma parede aqui com um ângulo de 45 graus. Então, pode ver que essa estrutura aqui tá bem complicadinha, né? Essa daqui, por exemplo, olha, ele vai continuar, o vermelho vai continuar até lá a cobertura. Esse pilar também vai continuar, mas perceba, pilar de concreto no pavimento térreo, na garagem. Só que quando chega na sacada,
no pavimento superior ele vai virar um pilar de madeira, mas está em vermelho por quê? Porque ele continua, ele vai mudar o material, mas ele continua. Aqui, olha, nós temos vários pilaretes aqui nascendo, olha, amarelinho, amarelinho, sempre aqui para as paredes. Então, essa daí é uma complicação quando a arquitetura não tem as paredes em cima das paredes do térreo. Então, começa a ter bastante disso, pilar que morre, pilar que continua e pilar que vai nascer. Aqui tem bastante, olha, se nós olharmos aqui, tem bastante pilar mesmo nascendo aqui nesse pavimento. Então, se nós olharmos nas plantas, olha só aqui, todos aqueles pilares que nós vimos que nascem, tá ok? Olha, no encontro aqui das paredes. Todos esses pilares aqui, basicamente, estão nascendo nesse nível aqui. Eles não existem aqui no térreo, tá ok? Bem, então eu acho que esses conceitos que eu passei para vocês rapidamente sobre projetos de fundação e projetos de estrutura são suficientes para que você consiga entender bem a modelagem dos elementos estruturais aqui no SketchUp. Então você vai aprender a fazer exatamente a modelagem, olha, a partir de um projeto do AutoCAD. Aqui já está a base do projeto da nossa residência sobradada, tá ok? Não faremos a fundação, mas a parte de pilares, vigas e lajes você verá muito bem aqui comigo na próxima videoaula, nesse módulo inteiro. Então, pessoal, até a próxima videoaula, quando faremos a plataforma da construção. Até mais!